Então, gente, vamos gravar agora. Agora vocês vão escutar direitinho. Eu acho que o começo deu pra entender, então eu vou começar essa gravação daqui, das práticas fundamentais. O Scrum, as práticas fundamentais dele se dividem nos papéis, nos eventos e nos artefatos. Os papéis são o mestre Scrum, o dono do produto e o time de desenvolvimento. Os eventos são o planejamento do sprint, a reunião diária do Scrum, a retrospectiva do sprint, a revisão do sprint e a execução do sprint. E os artefatos, o backlog do produto, o sprint, o backlog do sprint e o incremento / entrega, certo? Os papéis a gente viu na aula passada, mas só para relembrar, o Scrum Team, ele é formado pelo mestre Scrum, pelo time de desenvolvimento e pelo dono do produto. O dono do produto é o que tem a visão do produto, é o que tem as especificações do produto, e ele contrata o mestre Scrum, e esse mestre Scrum, ele faz o quê? Esse mestre Scrum, ele vai montar um time, vai coordenar aquele time, certo? Ele é o coach do time, ele que dita as regras do Scrum, ok? E esse time de desenvolvimento é o que realmente vai colocar a mão na massa e fazer o projeto. Esse time de desenvolvimento não tem hierarquia, ninguém é maior que ninguém, eles são autogerenciáveis, certo? Então, eles mesmos ditam suas tarefas, e só lembrando que tem que ter gente com conhecimento técnico sobre o projeto que está fazendo. Seja um software, seja um objeto, uma máquina, um software para uma empresa, o que seja. Eles precisam ter conhecimento sobre o que estão fazendo, então dentro desse time precisa ter pessoas com conhecimento técnico. Vamos para o próximo. Termos comuns utilizados. Eu achei interessante colocar esse slide antes de começar a falar sobre os eventos e artefatos, porque vamos utilizar bastante esses termos e nem sempre o conceito deles vai aparecer anteriormente. Então, achei mais didático fazer isso. O primeiro termo comum é o backlog do produto. O que é o backlog do produto? É a lista de histórias que compõem esse produto, certo? Então, esse backlog do produto, ele vai editar as especificações do produto. Só que dentro dessas especificações também vão ter histórias. E a gente chama de histórias dos usuários. Vamos para um exemplo. Aquele caso lá, Eduardo e Mônica, eles estavam construindo a casa. E aí eles colocaram as especificações do projeto para a arquiteta. Eles queriam um projeto que a casa tivesse uma luz natural muito boa, que tivesse muita janela de vidro, que tivesse uma área de lazer bem grande, certo? Então, essas três coisas seriam o backlog do produto, seriam as especificações do meu produto, certo? Só que dentro das especificações, eles vão ter que me contar histórias do usuário. Então, quem que vai usar mais a luminosidade da casa? Vamos supor que seja a Mônica. Então, a Mônica vai falar: eu gosto de tirar fotos dentro de casa, por isso eu quero muita luz natural. Quem que vai usar a área externa? O cachorro, por exemplo. Aí o cachorro, né? Obviamente não é o cachorro, mas o usuário seria o cachorro, então o cachorro falaria: eu quero uma área externa muito grande para brincar. E a outra coisa que eu falei, qual foi? Eu nem lembro. Foi muitas janelas de vidro. Quem que vai querer a janela de vidro? É o Eduardo, é a Mônica, é o cachorro? Então, essa pessoa que quer essa especificação vai falar porque quer, certo? Vai contar a história do usuário. E isso a gente chama de backlog do produto. Sprint. O sprint nada mais é que a interação do desenvolvimento do produto. Esse sprint ele tem um tempo fixo de 2 a 4 semanas. A gente já vai ver mais pra frente bem direitinho sobre ele. E o backlog do sprint? O backlog do sprint ele vai pegar essas histórias que a gente viu no backlog do produto e vai selecionar por prioridade e pegar essas histórias e fazer começar a fazer as iterações para essas histórias, certo?
A prioridade entre esses 3 itens que eu falei é uma área externa grande. Então, eu vou pegar essa área externa grande, que é um tema do meu backlog do produto, e aí eu vou fazer uma interação, vou começar a fazer interações para aquele tema, certo? E a reunião diária. É uma reunião diária curta, que ela tem que ter no máximo 15 minutos, ela é feita em pé, certo? Então, no Scrum, tem que ter reunião todo santo dia. Agora que a gente já viu um pouco desses termos, vamos ver os artefatos e os eventos. Eu achei mais interessante a gente começar pelos artefatos. Os artefatos são o quê? O backlog do produto, o backlog do sprint e o incremento. Aqui a gente tem uma tirinha e o que ela diz? Como o cliente explicou, tem um balanço, né, numa árvore, é como o cliente explicou, como o líder de projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador desenvolveu, como o consultor do negócio escreveu e o que o cliente realmente queria. Então, nada a ver. Qual que é a moral da história dessa tirinha? Comunicação, certo? Então, quando a gente trabalha com Scrum, a gente coloca o cliente lá dentro do projeto. Ele vai nos dar sua opinião, que ele tá bom, ele que vai usar. Então, ele que vai usar ou ele que vai vender, né? E aquilo tá bom? Não tá? Então, se aqui houvesse uma comunicação, obviamente que é o primeiro passo da construção desse projeto, ele já dizer, não é isso que eu quero, certo? Então, essa tirinha, ela representa como a comunicação é importante. Coisa que não tem no método tradicional. Não puxando o saco do método ágil. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro o backlog do produto. É uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto. E é a única origem dos requisitos, certo? Então, quem que faz esse backlog do produto? Quem que faz essa lista de coisas que deve ter no projeto? Quem faz essa lista de requisitos? É o dono do produto. Ele é o único responsável pela lista de requisitos do projeto, certo? Aqui a gente tem uma figura muito fora de escala, a perna tá bem grande para a cabeça. E aí, essa pessoa, que eu não sei se é uma mulher ou se é um homem, é o dono do produto. Aqui a gente tem o backlog do produto, ou seja, todos as suas características, né, os seus critérios. E aí, ele que prioriza, eu quero que primeiro faça esse, não aquele. Aquele dali pode deixar para depois. Então, é ele que coloca essa prioridade, é o dono do produto, e descarta quando ele achar que aquele critério que ele colocou não é mais necessário. E ele também pode inserir mais requisitos, certo? Então, por isso, esse backlog ele nunca vai estar completo, ele é dinâmico, porque é o dono do produto que vai mandar nele. Eu quero tirar isso, eu quero colocar mais isso, certo? Então, ele nunca vai estar completo. Aqui a gente tem um exemplo. Temos aqui o dono do produto, todo aí fazendo pose, e aqui a gente tem um projeto que teria 11 funcionalidades. Certo? Quem ditou essas 11 funcionalidades foi o dono do produto. E esse mesmo dono do produto vai me dizer o quê? Vai me dizer qual que é a prioridade dele. Aqui a gente tem uma setinha que dita a importância, onde vermelho é menos importante, verde mais importante, certo? E ele ordenou todas essas 11 funcionalidades por ordem de prioridade. Então, as 3 primeiras são imprescindíveis, as outras 5 são importantes e as últimas 3 seria bom ter. Seria bom ter ou. Se der, a gente coloca. Se não der, pode jogar fora, pode descartar, certo? Então, é o dono do produto que, além de ditar quais são as funcionalidades daquele projeto, ele coloca em ordem de importância, certo? Aqui, outro exemplo, a gente tem aqui o backlog do produto, prioridade para cima positivo, para baixo negativo, mais prioridade, menos prioridade, certo? Então, vamos lá. A prioridade 1 é a cozinha.
Porque a cozinha, aí quem vai usar a cozinha vai me contar a história do usuário, aquela história que eu falei para vocês, que além da gente ter o item do backlog, a gente precisa ter uma historinha do usuário. Então quem vai usar a cozinha é o Eduardo, ele fala: como cozinheiro da família, eu quero sempre estar vendo a festa, nunca sozinho. Logo, a cozinha tem que estar integrada à área externa e à mesa onde comemos, certo? Então, essa é a história do usuário e a cozinha é a prioridade número 1. Prioridade número 2, que eles escolheram o quarto. Como pai de família, quem são os usuários dos quartos? Os donos da casa, o Eduardo e a Mônica. Então, como pais de família, queremos que os quartos sejam só para dormir, forçando todos os membros da família a interagir nas áreas comuns. Prioridade 3 vai ser a sala. A sala, o principal usuário vai ser as crianças. Então, quem vai contar a história do usuário vão ser as crianças. Como crianças da família, queremos a sala para brincar e fazer bagunça e não para receber visitas. Bem cara de criança, né? E por fim, a área externa. Quem que vai usar a área externa? O cachorro. Então, o cachorro que dita a história do usuário, certo? Como cachorro da família, eu quero bastante espaço para correr e brincar. Uma área de areia seria ótimo, ok? E cada requisito desse, cada backlog desse, ele vem com tamanho. Já já a gente explica o que significa esse tamanho. Ups, nossa, passei um monte. Pronto. Esse é outro modelo de como se coloca o backlog, certo? Como se mostra o backlog através de post-it. Como esse método ágil é um método millennial, né? Um método feito para vocês, millennials. Eu não sou millennial, infelizmente. É um método mais moderno, para aquelas pessoas que para os jovens, né? Um método mais jovem. Então, eles colocam essas coisinhas mais diferentes. Por exemplo, aqui, o backlog do produto ele pode ser mostrado em post-it. Nesse post-it, a gente vai ter o tamanho, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, a história do usuário e a prioridade. Então, eu peguei essa tabela sem graça aqui e transformei ela em post-it. No post-it vai entrar a história do usuário, vai entrar a prioridade, alta, alta, baixa, e vai entrar o tamanho. E já vemos o tamanho. Agora, backlog do sprint. O que é o backlog do sprint? É o conjunto de itens do backlog do produto, ok? Então, a gente vai pegar um desses tópicos, e vai fazer o backlog do sprint. É a previsão do time de desenvolvimento sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento e sobre o trabalho necessário para entregar esse incremento. O time de desenvolvimento modifica o backlog do sprint ao longo de toda a sprint. Deixa eu colocar no desenho que fica mais fácil de explicar. A gente tem o backlog do produto, certo? Quando a gente vai para o backlog do sprint, que é tudo isso daqui, a gente começa sprint e por aí vai, até o final. No primeiro sprint, que é a primeira iteração, o que é que a gente faz? A gente pega o que tem maior prioridade. O que tem maior prioridade é a cozinha. Então, o primeiro sprint a gente vai fazer da cozinha. Então, a gente vai fazer nesse sprint, vai fazendo as iterações dentro do sprint, certo? E só começa o próximo sprint quando acabar a cozinha. Então, à medida que a gente vai fazendo esses sprints e finalizando ele, a gente obtém um incremento. Imagine que a casa... Estou colocando o exemplo da casa porque é mais fácil visualizar. Imagina que a casa é um quebra-cabeça. O projeto da casa é um quebra-cabeça, certo? Eu comecei pela cozinha, estou fazendo o sprint da cozinha. Então, eu estou no projeto da cozinha, fazendo interações naquela cozinha. Terminei a cozinha, eu terminei o sprint. Então, terminado esse sprint, eu consigo um incremento. E esse incremento seria as peças do quebra-cabeça da cozinha. Então, daquela casa, a cozinha já está pronta, certo? E esse sprint, ele tem um tempo fixo.
não são tempos iguais, cada sprint tem seu tempo, mas são tempos fixos, certo? De 2 a 4 semanas. Um sprint só começa depois que o outro termina. Então, a cada sprint eu obtenho um incremento, eu obtenho pecinhas do quebra-cabeça. Deixa eu ver se tem mais algo para falar daqui. Eu acho que não. Vamos continuar. O modelo do backlog do sprint também pode ser colocado em formato post-it. Faz uma tabela lá, a fazer, para verificar e pronto. E aí vai colocando os post-it. A gente já fez a coisinha, então aqui tá pronta. Coloca no pronto. Para verificar, já fez os quartos. Fez os quartos, mas ainda tá em verificação, certo? E aí, quem que tá fazendo no momento? A sala. E falta fazer a área externa para o cachorro. O que faltou explicar. Esse tempo aqui. Eu falei que tinha um tempo fixo, né? Então, deixa eu voltar aqui na tabela. Lembra que eu falei do tamanho aqui? E não falei o que era? Esse tamanho é o tempo. É o quanto eu acho, quanto as pessoas do time de desenvolvimento acham que precisam reservar para fazer esse backlog. Então, para esse primeiro backlog, eles acharam que um tempo 8 é ideal. Para o segundo, um tempo 13. Para o terceiro, um 2. E para o quarto, o tempo 1. Certo? E que unidade de tamanho é essa? Vai depender do projeto que vocês estão fazendo. Tá? Então, 8 o quê? 8 dias? 8 horas? 8 semanas? 8 semanas não pode, porque varia entre 2 e 4 semanas. Então, vamos supor que 8 dias. 8 dias para fazer a coisinha. 13 dias para fazer o quarto. 2 dias para a sala e 1 dia para a área externa. E é esse tempo que vai entrar aqui, que a gente chama de time boxed, que é o tempo fixo, certo? A gente vai ter o tempo fixo, que vai variar entre 2 a 4 semanas, para fazer esse sprint. Pronto. E agora o incremento entrega. Como eu falei isso para vocês, o incremento é o quê? O resultado de um sprint. Acabou um sprint, eu vou ter um incremento, eu vou ter pedacinhos do meu quebra-cabeça, vou ter peças do meu quebra-cabeça. Então, a soma de todos os itens do backlog concluídos durante um sprint vai me resultar num incremento. O dono do produto pode optar por liberá-lo imediatamente após o sprint. Pronto, eu fiz a coisinha, eu vou liberar a coisinha, já tá pronta, ou não. Então, é ele que decide. Então, utilizando a metáfora da aula passada, cada sprint se ajusta à lente da câmera da metáfora utilizada, incorporando o incremento, ou seja, um passo a mais em direção à visão. Usando também a metáfora da Mona Lisa, achamos um incremento, então montamos parte da Mona Lisa até chegar ao conjunto final, em que a gente tem todos os incrementos e a Mona Lisa montada. Pronto, vimos todos os artefatos, agora vamos ver os eventos. Os eventos são o planejamento do sprint, a reunião diária do Scrum, a execução do sprint, a revisão do sprint e a retrospectiva do sprint. São sprint, já falei aqui bastante. São ciclos curtos e regulares e que têm um tempo fixo, ou seja, ele tem início e fim. Durante o sprint é criado um incremento, certo? E esse incremento é o pronto, certo? É a peça no meu quebra-cabeça do projeto, que já está prontinha. O novo sprint, como eu falei, só se inicia quando o outro terminar. E todo sprint tem um objetivo. Durante o sprint, não são feitas mudanças que possam pôr em perigo o objetivo. Se o objetivo é fazer uma coisinha, eu não posso fazer uma mudança tão radical que não vai me chegar àquele objetivo final de fazer uma coisinha. As metas de qualidade não diminuem e o escopo pode ser clarificado e renegociado entre o dono do produto e o time de desenvolvimento. O sprint ele pode ser cancelado a qualquer momento, certo? Caso o dono do produto ache que aquele objetivo se tornou obsoleto. Então, ele que manda. O dono do produto manda no sprint. Ele não faz, ele não executa, mas ele que manda. Ele pode cancelar a qualquer momento.
início de sprint, ele precisa ter uma reunião de planejamento, certo? Então, se não tiver, não é Scrum, tá? Scrum, como eu falei, tem que ter todos esses tópicozinhos. Então, nessa reunião, planeja-se o trabalho a ser realizado na sprint, certo? O trabalho colaborativo de todo o time Scrum e responde as seguintes questões. Isso daí é a pauta da reunião, isso daí não vai mudar. Isso daí é só a gente ler o que está aí, porque é a pauta de toda a reunião do planejamento do sprint. O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima sprint? Como esse trabalho vai ser realizado? Fala também do backlog do produto, mais recente incremento do produto, a capacidade projetada do time de desenvolvimento durante o sprint e o desempenho que foi passado desse time de desenvolvimento, certo? Então, esse time, ele vai avaliar o que vai ser contemplado para o próximo sprint, para a próxima iteração. Então, essa reunião acontece antes de começar o novo sprint. E a reunião diária acontece todo santo dia e dura 15 minutos, certo? Para que existe? Para sincronizar as atividades e criar um plano para as próximas 24 horas. E também para inspecionar se o progresso tende para completar o trabalho do backlog do sprint. E eles respondem essas questões. Essas questões também são fixas e são respondidas em toda a reunião diária. O que eu fiz ontem que ajudou o time de desenvolvimento a atender a meta do sprint? O que eu farei hoje para ajudar o time de desenvolvimento a atender a meta do sprint? Eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou ao time de desenvolvimento no atendimento da meta do sprint? E, só complementando, se eu ver algum obstáculo, quem que vai ajudar nisso? Quem que vai ajudar nisso é o mestre Scrum, porque além de ser coordenador e coach, ele vai tirar todos os obstáculos que impeçam chegar ao objetivo principal. E a revisão do sprint. Então, antes de começar o sprint, se faz uma revisão, certo? Não, desculpa, antes de começar não. Assim que termina o sprint, se faz uma revisão do sprint, certo? Termina o sprint, faz a revisão. Quem participa? O time Scrum e todos os stakeholders, certo? Ela é executada no final do sprint para inspecionar se aquele incremento que eu obtive, aquelas pecinhas do quebra-cabeça, tá bom. Se tiver, ok. E aí, se for necessário, se adapta, né, o backlog do produto, ok? O time de desenvolvimento demonstra o trabalho que está pronto e recebe as questões sobre o incremento. E o resultado é um backlog de produto revisado e que define o provável backlog do produto para o próximo sprint. Esse backlog também pode ser ajustado para atender novas oportunidades, mas só lembrando que quem ajusta o backlog é o dono do produto, ele que manda no backlog. O foco dessa discussão é o escopo. E aí a gente vai para uma retrospectiva. Antes de começar o novo sprint, temos a retrospectiva do sprint. Então, colocando em ordem, planejamento, executa. Depois que executa, faz revisão e retrospectiva, certo? Na retrospectiva é a oportunidade para o time Scrum inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicados no próximo sprint. Ocorre depois da revisão da sprint e antes da reunião de planejamento do próximo sprint. Analisa de pessoas, relacionamentos, processos e ferramentas. E é aí que eles mudam ou não a função de cada um, mudam ou não a equipe, caso esteja tendo picuinha, certo? Porque esse é mais do que tudo um trabalho em equipe. Aqui a gente tem um resumão do que acontece no Scrum. Primeiro a gente tem a visão do produto. Dessa visão do produto se constrói o backlog do produto, que são todas as especificações com as respectivas histórias. Escolhe a prioridade, né? Coloca a prioridade e começa a fazer os sprints, certo? Escolhemos a prioridade, colocamos aqui no sprint backlog e aí a gente começa a fazer o sprint. Sprint, ok.
mais outro sprint. Vai de novo, sprint, e esse ciclo daqui só se acaba quando todos os sprints estiver pronto, e aí a gente vai ter um produto ou funcionalidade concluída, ok? Só que dentro desse ciclo do sprint, também vai entrar o quê? As reuniões diárias, que dura um dia, e esse sprint vai durar de 2 a 4 semanas, ok? Visão do produto, faz as definições dele, as historinhas do usuário, faz aqui a seleção do que vai fazer sprint, e aí parte para o sprint. Aqui, ó, a gente tem uma historinha também do caso Eduardo e Mônica, que a gente ia fazer juntos. Lembram que a gente falou no caso lá do hospital, que ia desenvolver um software para adaptar, para colocar no hospital e facilitar a vida lá dos funcionários e dos pacientes? Então, a Mônica vai fazer esse projeto de maneira Scrum, utilizando a metodologia Scrum, o framework, porque a metodologia não é o termo certo, utilizando o framework Scrum, certo? Isso daqui, se a internet ficar boa, a gente vai ler juntos e falar, e debater, certo? Porque o que a questão fala no final, o que o texto fala no final? Ele pergunta se nesse texto, onde que a gente identificou a equipe do Scrum, quem que é o mestre, quem que é o dono do produto e quem que é o time de desenvolvimento, e quais os artefatos a gente também identificou dentro desse texto. Então, seria muito legal se a gente lesse juntos e debatesse juntos onde que está o Scrum, onde que está os artefatos e onde que está a equipe. Então, o Scrum acaba aqui. Agora a gente vai ver duas técnicas de planejamento que são utilizadas dentro do Scrum. A primeira técnica é o POC do planejamento. É uma das técnicas mais difundidas de estimação em ambientes ágeis, que usa o conhecimento e experiência da equipe Scrum de forma simples, eficiente, lúdica e agradável. Então, ó, a gente vai ter uma sequência de Fibonacci, não sei, é italiano pelo jeito. Ele é um matemático, ele fez essa sequência de números por uma teoria matemática lá muito louca, mas é uma sequência de números, essa sequência está aqui. E aí, nessas cartas de poker, vão ter esses valores, certo? Cada integrante da equipe vai ter um baralhinho essas cartas. E aí, o que acontece? O poker do planejamento começa com cada membro da equipe que participará do processo de estimação recebendo o conjunto de cartas. Que processo de estimação é esse? É o processo de falar qual que é o tamanho do meu backlog. Se eu preciso de mais tempo ou de menos tempo. Se eu preciso de 10 dias ou de 8 dias ou de um dia só, certo? Então, é para isso que serve esse poker. Então, o dono do produto, ele vai, ou o mestre Scrum, ele vai pegar uma dessas historinhas de usuário, vai ler, e aí cada pessoa da equipe vai pegar uma carta, sem mostrar para ninguém. A carta que ele acha de quanto aquele requisito merece de tempo. Quanto que ele precisa, quanto que ele acha que precisa de tempo. E aí, todo mundo vai colocar as cartas na mesa à mesma hora, certo? E o que acontece agora? Se tiver muita discrepância entre os valores, quem colocou a menor carta, quem colocou a carta de maior valor, vai ter que debater, vai ter que convencer o outro porque eles colocaram a carta de valor tão pequeno ou porque eles colocaram a carta de valor tão grande. E aí vai para a próxima rodada. Não é um planejamento de manutenção, não é uma estratégia de manutenção. Nossa, fui para mecânica agora. Não é uma estratégia de votação, certo? Não é uma votação, é um consenso entre os membros da equipe. Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui é sobre o caso lá de Mônica também. A Mônica que está mediando. E ela fala, Grazi. A Grazi escolheu o número 3 e o Matheus escolheu o número 8. Então ela pergunta, você poderia nos explicar por que achou que o tamanho desse item é somente 3? Aí o Matheus
também é perguntado, questionado, por que você achou esse item tão complexo para dar o tamanho 4, certo? Foi escolhido o item, foi lido lá para eles, e a Grazi escolheu o valor 3 e o Matheus escolheu o valor 8. Tem uma diferença muito grande entre esses valores. Então, por quê? A Grazi escolheu 3, ela vai falar, e porque o Matheus escolheu 8, ele vai falar. Dados os argumentos, todo mundo escolhe outra carta, certo? Não mostra para ninguém. E aí, depois que todo mundo já tiver escolhido, bota a carta na mesa. Quando é que para esse jogo? Esse jogo ele para quando as cartas não tiverem tanta discrepância uma das outras. Por exemplo, tiverem 8, 7, 6. Mas não 8 e 3. 8 e 3 está muito longe um do outro. Então, se eu tiver a maioria 8, 7 e 6, eu escolho o 8, certo? Eu sempre escolho o maior. E aí, a gente vai dar o tamanho 8 para aquele item do backlog, certo? No caso, vamos falar que a cozinha. A cozinha, a Grazi falou 3 e o Matheus falou 8. Aí ele vai dizer, tem que ser 8, porque a cozinha é muito complexa, vai levar muito tempo para ser feita. E a Grazi fala, não é complexa, é só fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, não precisa de tanto tempo. Aí, vamos ver quem ganhou a discussão, vai para a próxima rodada e eles jogam as cartas na mesa de novo. Nesse caso, quem ganhou foi o Matheus. Depois vocês leem esse texto, tá? Porque se eu for ler vai ficar muito longo. Ele falou aqui, deixa eu ver aqui. Os dois explicaram suas razões ao grupo, levantando vários pontos que suportaram suas premissas de estimação. Na sequência, o grupo escolheu novamente as cartas e, para a surpresa de Mônica, todos escolheram a carta 8, chegando ao consenso na segunda rodada. De fato, Matheus mostrou vários aspectos da funcionalidade e da dificuldade de programá-la, convencendo os demais de que eles haviam subestimado o item, certo? Então, é uma estratégia lúdica, né? Que usa o poker, mas também é eficiente, porque eles vão ali debater e chegar num consenso. Outra coisa bem utilizada são os gráficos burn down e burn up. Eu não sei por que botaram esse nome, mas a tradução é queimando para baixo, queimando para cima. Por que queimando para baixo e para cima? Porque o burn up ele trabalha com a perspectiva do projeto e o burn down trabalha com a perspectiva, quase que não saiu, do sprint, certo? Porque o projeto é para cima e o sprint é para baixo. Aqui a gente tem o burn up, é um gráfico em ascensão. É um gráfico que está subindo. Porque ele trabalha com perspectiva de projeto. Então, a cada passo que eu dou, meu projeto vai ficando mais pronto. Então, vai chegando o ápice dele, que é quando ele está pronto. Então, tem toda a lógica de ser um gráfico ascendente, certo? E nesse gráfico eu vou ter o desenvolvimento que foi planejado e o real. Eles, na maioria das vezes, não se chocam, né? Não se cruzam, não ficam uma em cima da outra, mas o final sempre tem que chegar no mesmo ponto, porque é o tempo fixo. E o burn down é o do sprint. Por que ele vai descendo? Porque eu começo com a quantidade X de sprint. E à medida que eu vou fazendo os sprints, eles vai diminuindo a quantidade, né? E aí vai chegar no final. Vai diminuir até chegar a 0 sprint. Por isso a gente usa um gráfico burn down que ele vai decrescendo, certo? Aqui a gente tem 17 histórias, por exemplo. A pessoa leu 11 histórias até este ponto. Ela leu mais do que deveria, então ela está adiantada, por isso está aqui verdinho abaixo da reta. Porém, quando chegou aqui, ficou com preguiça e leu só uma. Aí ela se atrasou. Só que ela viu que o tempo estava acabando e ela ainda tinha 7 histórias para ler. Então ela deu a louca e leu essas 7 histórias e acabou antes do previsto para o fim do sprint, certo? Então, se algo acaba antes do fim do sprint, a gente pode começar o outro sprint,
e aí vai economizar tempo, ok? Então são esses uma das técnicas, né, utilizada dentro do Scrum. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma dinâmica do poker de planejamento. Então vou acabar logo aqui para postar logo e explicar como funciona esse poker e quais são as cartas. Vou mostrar para vocês as cartas e o significado de cada carta. Então, até daqui a pouco.